Gente, pô, a gente tá falando do Abel Braga, pô. O Abel tá no vestiário do Inter. Você acha que os caras não sabem? Tô falando muito do Inter aqui nesse vídeo, né? Mas é pra vocês entenderem que do outro lado parece ter uma condição do tipo esse jogo não importa tanto assim. Aqui, cara pálida, importa sim. E o Grêmio tem que saber disso. O Grêmio tem que saber disso e sabe. Porque, primeiro, o planejamento do Grêmio foi completamente diferente. O Luiz Castro foi em cada confim do Rio Grande do Sul, acompanhando o Grêmio, promovendo os jogadores da base, rodando o seu elenco também, mas mantendo a base de time que o Grêmio já teve desde o ano passado. O Grêmio ganha esse clássico Grenal que eu citei no ano passado pelos reforços que fez na janela, especialmente por jogadores como Arthur, William e Carlos Vinícius. E o Grêmio se reforça ainda mais para esse ano. Nós temos o Everton no gol, que vai para o seu primeiro Grenal, que já teve o seu primeiro jogo em Bagé e agora vai para o seu primeiro clássico. Nós temos Marcos Rocha na direita, que fez um grande Grenal, nesse que eu citei. Noriega na defesa com Wagner Leonardo, Marlon na esquerda. E no meio-campo, abrindo o meio-campo, que é uma novidade de 2026, Arthur e Tiaguinho, que é um menino da base que Luiz Castro promoveu, que há muito tempo a gente pedia e que eles se complementam. Nós estamos diante de uma dupla de volantes fantástica e que, obviamente, dentro de uma exigência muito maior, mas com controle de bola e poder de articulação. Aí, provavelmente, o camisa 10 hoje é o Cristaldo, né? Mas eu não descarto o William. E mesmo que ele não jogue, ele pode ficar para o segundo tempo. E aí já indica o que o Grêmio tem no banco de reservas para mudar o jogo, que é um William, o menino Roger, por exemplo, que tem entrado e feito uma bagunça no Campeonato Gaúcho, porque os titulares, teoricamente, né, Amuso e TT, com Carlos Vinícius no ataque, que tem 15 gols em 17 jogos. Então nós temos um Carlos Vinícius, que é um matador, nós temos um TT, que é um jogador de altíssimo nível, nós temos o Amuso, que está jogando bem e fisicamente muito bem, nós temos a dupla de volantes que eu citei, então, e o Everton no gol. Então nós temos uma espinha dorsal, além do Arthur, né, gente? Que assim, tô falando do Arthur e do Thiaguinho, mas o Arthur é meio time do Grêmio desde que ele chegou. E não dá para comparar, não é com o jogador do Inter, dá para comparar o Arthur com pouquíssimos jogadores atuando no futebol brasileiro hoje. Então, obviamente, o Grêmio está mais preparado e está melhor do que o Inter. Significa que vai vencer o jogo? Até significa, mas eu não posso afirmar isso para você porque existe uma coisinha chamada futebol, que inverte lógicas muitas vezes. E não tô me vacinando aqui, porque, cara, o Grêmio já venceu o Inter na casa do Inter por 3-0 com um time que estava na Série B, contra um Inter muito superior. Aquele time horroroso do Grêmio na Série B de 2022, sob o comando do Roger, ganhou uma semifinal de Gaúcho por 3-0 no Beira-Rio. Acontece. Então, no último Grenal que eu citei, o Inter teve 3 pênaltis a seu favor. E mesmo assim o Grêmio ganhou o jogo, tá? Mas se isso acontece de novo. Então o futebol ele tem coisas, se tem uma expulsão no começo do jogo, muda tudo. O Inter pode ganhar o jogo? Pode. Garfado, com erro de arbitragem, com um jogador que machuca cedo, sei lá. Acontece, gente. Agora, E tá aí Chico Garcia aí trazendo análise, né, sobre esse Grenal, né, que vai acontecer, de como vai chegar o Internacional para enfrentar o Grêmio e também sobre o favoritismo que o Grêmio tem nesse momento para esse Grenal. Claro que clássico é clássico, né? A gente já viu isso na história, mas o Grêmio hoje é muito favorito. Já deixe seu palpite aqui embaixo para esse jogo, quanto você acha que o Grêmio vai ganhar e também a sua opinião sobre esse clássico, mas vamos falar sobre reforços aí. Vocês viram aí na capa do título, né? Na capa do vídeo aí, que o Fabinho, né, é alvo do Grêmio. De acordo com a ESPN, o volante tem um alto salário e pode não permanecer no Al Ittihad para a próxima temporada. Nos últimos dias, o nome de Fabinho do Al Ittihad começou a ganhar força nos bastidores do Grêmio. O tricolor, como todos sabem, busca um novo volante no mercado. A gente falou nessa semana aí sobre o Guido Rodrigues, né? E toda a negociação acabou melando. Falamos também sobre Ascacibar, jogador argentino. Porém, a situação do Fabinho é um tanto quanto complexa, né? No mês passado, a ESPN revelou que o atleta
recebe cerca de 13 milhões mensais, totalizando 156 milhões por temporada. O clube saudita até topa negociá-lo, mas o alto salário de Fabinho é um entrave. No futebol brasileiro, um medalhão de 32 anos também vem sendo monitorado de perto pelo Palmeiras. E tá aí, né? O que vocês acham sobre esse jogador? É um jogador que tem até a provável escalação aqui do Grêmio. Já eu passo para vocês também. Mas é um jogador aí que vem bastante sendo sondado aí há bastante tempo por Palmeiras, por Flamengo, e o Grêmio está interessado. Um jogador que recebe 13 milhões de reais, né? Quando o jogador decide vir para o Brasil, ele já concorda em abaixar o seu salário. Basta ver de quanto ele quer abaixar esse salário e se o Grêmio realmente vai ter dinheiro para isso, porque não é um jogador barato, é um jogador importante, é convocado para a seleção brasileira e talvez jogue a Copa do Mundo. O Ancelotti gosta dele e meio que se valorizou um pouco aí nesses últimos dias após ser convocado, né? Mas é um jogador importante que ajudaria muito o Grêmio aí. Não é nenhum jogador jovem mais, não é nenhum menino, jogador já em fim de carreira, mas eu acho que jogaria aí em alto nível mais 2 ou 3 temporadas, né? Dê sua opinião sobre esse jogador. Vou passar a provável escalação aqui do Grêmio, que vai de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Martins, o Noriega, Wagner Leonardo, Marlon, Thiaguinho, Arthur e Franco Cristaldo, TT, Amuzu e Carlos Vinícius. Pode ser aí a provável escalação para o Grenal. Deixe sua opinião aqui embaixo sobre esse Grenal que vai acontecer, seu palpite para o jogo e também sobre Fabinho que pode estar chegando ao Grêmio, beleza? Tá falado, pessoal.